Remo e Tombense se enfrentam às 8 horas da noite desta segunda no Estádio dos Tombos, em Minas Gerais. O jogo vale pela sexta rodada da Série C. Quer saber mais como chegam as equipes? Então, espia só! Antes de tudo, deixa teu like, se inscreve no canal e clica no sino também para receber as notificações. Então, bora para a análise. O dono da casa Tombense é treinado pelo Ricardo Drubski, que está no time desde o início da temporada. Ele conquistou 5 vitórias, 6 derrotas e 8 empates. Na Série C, o time estava a 4 jogos sem vencer, mas acabou vencendo o Ipiranga por 1-0 fora de casa na última rodada, então ele veio um pouco mais motivado. O time ocupa a 8ª colocação do grupo B e está bem na beira ali do Z2, então ele busca essa vitória contra o Remo para escapar de vez ali da zona de rebaixamento. O Tombense vinha forte em casa durante a temporada, mas só conquistou uma vitória nos últimos 5 jogos como mandante, então mostra aí um pouco desse desequilíbrio do time como mandante. Os 2 jogos que o time fez em casa na Série C acabaram em empate, e ambos por 1-1. Então mostra aí como esse desempenho do Tombense está realmente difícil. Um pouco disso deve passar pela saída do Juan, que saiu antes do início da Série C. O Juan, que ele é ex-Flamengo, ele tinha participado de muitos gols do time e o time ainda não conseguiu se adaptar a essa saída dele. Tanto que marcou apenas 3 gols nos últimos 5 jogos, nesses 5 jogos da Série C. Então, realmente o Tombense está sentindo falta desse jogador com uma qualidade a mais ofensiva. Tanto que, desses 3 gols, 2 foram de rebote. Os 2 últimos gols do Tombense saíram de rebote. A gente até viu jogadas organizadas para esses gols saírem, mas o lance definitivo foi de rebote. Então o time ainda não conseguiu se organizar ofensivamente e fazer o gol diretamente. Teve ali uma bola sobrada, uma oportunidade que o jogador não desperdiçou novamente. E esse gol de rebote também se dá ao estilo de jogo da equipe. É um estilo de jogo de muito apoio. O Tombense ataca com muitos homens. O time também, quando defende com uma pressão alta, com muita gente ali no campo adversário. Então é um time que ataca com muitos homens, usa muitos homens no campo do adversário. E por causa disso fez muitos gols de rebote. E também o time tem um outro ponto, que é o cruzamento rasteiro. Quando a bola chega ali na lateral, que o time libera seus laterais, enquanto os pontas infiltram um pouco mais. Quando chega ali, o time opta por cruzamentos rasteiros. Então uma zaga muito alta pode não fazer diferença. Tem que ter uma zaga um pouco mais técnica. Alguém ali para realmente se antecipar aos cruzamentos e impedir a bola rasteira de chegar no segundo pau, que é normalmente o alvo do Tombense. Defensivamente, o time tem uma zaga desatenta em alguns momentos. O time também sofreu gols de rebote, então é uma faca ali de 2 gumes para cima do Tombense. Uma zaga que em alguns momentos, quando tem muita gente ali, acaba se complicando, acaba se enrolando. E também na transição defensiva. Quando o adversário usou lançamentos, bons lançamentos, o Tombense acabou sofrendo. O Tombense sofreu muitos gols com infiltrações, com lançamentos por cima da defesa. Então essa transição defensiva e a organização defensiva do Tombense foram ruins em alguns aspectos na temporada. E é algo aí que o Remo pode aproveitar nessa partida. Como não tem mais o Juan, o principal destaque continua sendo Cássio Ortega, que é um ponta ali que joga pela direita normalmente. Ele normalmente é o alvo dos cruzamentos. A bola ali que vem ali pela esquerda, cruza para o segundo pau. O Cássio Ortega está lá para fazer o gol. Então é realmente um cara muito perigoso, tanto que fez 5 gols esse ano. Além dele, tem um goleiro Felipe, que graças a ele o Tombense não perdeu por mais gols e também em alguns jogos ele conseguiu segurar. Então o Felipe é um goleiro interessante, é um goleiro que pode parar aí o ataque do Remo. E também tem o Judivan, que é para mim aquele cara ali que está com um momento um pouco melhor. Ele foi reserva durante a temporada do Tombense, emprestado pelo Cruzeiro. Só que no último jogo ele foi titular e fez o gol da vitória da equipe. Então, é um jogador que vem em um momento um pouco mais interessante aí. O Remo, que é uma das melhores equipes da Série C. O time, inclusive, pode ser a melhor em caso de vitória nessa partida de hoje. E o Remo só perdeu um dos últimos 15 jogos que fez. Nem todos esses jogos foram com o Márcio Fernandes, que é o atual treinador. Mas ele conseguiu manter a consistência defensiva que o João Neto havia colocado no Leão. E deu uma sequência ali um pouco melhor. Claro que teve o tempo de adaptação. O Remo começou mal em algumas partidas, em outras foi bem. Só que ele conseguiu segurar essa consistência defensiva e deu um pouco de melhora ofensiva ao Remo quando tinha que propor. Quando o Remo teve a bola nos pés, quando o Remo teve que trocar passes, teve que atacar, o time apresentou um pouco de melhora. Contra o Ipiranga, eu achei a estratégia ruim, o time não conseguiu ali infiltrar na defesa, tanto que buscou o jogo central, que eu achei totalmente errado. Mas contra o Atlético, o time conseguiu, encarando uma defesa um pouco pior do que a do Ipiranga, o time conseguiu ir melhor, conseguiu
se aproveitar dos erros do adversário, conseguiu roubar a bola na frente, conseguiu construir, conseguiu se adaptar ao adversário. E isso foi muito interessante. Esse é um ponto muito positivo do Márcio Fernandes, que manteve ali a base, o 4-2-3-1, a estrutura do time, com o volante apoiando mais, às vezes o volante trocando, mas ele conseguiu dar uma melhora à equipe. Só que nesse jogo eu acredito que o Remo vai ter que passar por um teste que para mim não passou, que é o jogo reativo. O contra-ataque, aquele jogo de esperar o adversário sair em velocidade. O time fora de casa jogou assim contra o Luverdense e venceu, e jogou assim contra o Juventude e empatou. Só que os 2 gols foram de bola parada, foram de escanteio. Não teve aquele contra-ataque realmente que o Remo conseguiu aproveitar. E teve chances para isso. O time atacou, em poucas vezes atacou bem, só que acabou errando a finalização. Então acho que esse jogo reativo, que o Remo vai precisar usar em algumas partidas fora de casa, vai ser testado novamente nessa partida, porque o Tombense não vai deixar o Remo com a bola. Pelo menos é um time que tenta não deixar o adversário com a bola, que faz pressão alta, que tenta roubar a bola do adversário, tenta ter a bola para si, e eu acho que o Remo vai sofrer um pouco com isso, e vai ter que usar o do jogo reativo. E o adversário é um adversário que sofre com o jogo reativo, então acho que realmente seria um grande jogo para o Remo testar esse tipo de estratégia. E os destaques do time, queria começar com, pelo momento, Carlos Alberto é o melhor jogador do Remo de linha. Para mim, não tem ninguém que esteja perto do nível dele ali. Ele ainda não participou de gols, mas ele participa dos lances, troca passes, busca, tenta o contra-ataque. Então ele é um cara realmente bem importante. Tanto que foi o melhor jogador do Remo, acho que nas últimas 3 ou 4 partidas. Além dele, tem 2 jogadores que estavam em um momento ruim, mas a temporada são ok. Que é o Gustavo e o Emerson Carioca. Ambos participaram de 6 gols na temporada, ambos fizeram 3 e ambos deram 2 assistências, além de uma pré-assistência. Então eles têm números iguais ali. O Gustavo estava mal há muito tempo, desde o início do Parazão não fazia gols. O Emerson Carioca nunca foi um cara regular, mas eles tiveram um desempenho bom contra o Atlético Acreano. E isso é algo que deve aumentar a confiança deles também para essa partida. Além deles tem o Vinícius, que chegou à marca de 13 jogos em que não sofreu gols no ano, que é um número muito impressionante. Mais de 60% das partidas o Vinícius não sofreu gols. Isso é um número muito bom, principalmente na Série C, que o time tem uma das melhores defesas da competição e o Vinícius é um grande responsável por isso também. E como eu falei, eu acho que vai ser um jogo para ser um teste de contra-ataque do Remo. A estratégia que eu acredito que funcionaria melhor para o Remo seria jogar reativamente, até para explorar esse tipo de jogo, para buscar ali jogadores rápidos, para tentar dar uma outra função para o Gustavo, que quando o time trabalha muito com a bola, o Gustavo não é bom, ele tem que usar o espaço, tem que atacar o espaço. Eu acho que seria um bom jogo para explorar isso, testar ali outros jogadores rápidos, como Alex e Sandro ali na ponta também, talvez fazer teste, deixar o time mais leve para usar o elenco mesmo. Então eu acredito que vai ser um jogo aberto de certa maneira. O Remo não é tão favorito assim, mas eu acho que é favorito pelo momento. O Remo vem sendo mais tímido que o Tombense, mas é sempre um jogo difícil para os nossos times fora de casa, a gente sabe bem disso. Eu acho que vai ser um jogo aberto, em que o Remo vai ter que se provar jogando reativamente, e o Tombense vai ir para cima. O Tombense vai para cima do Remo, o Remo vai ter que saber se aproveitar disso, se aproveitar desse desespero, como se aproveitou do desespero do Atlético Acreano. Então acho que vai ser mais um jogo para o Leão se adaptar ao adversário. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like. Se não gostaram, deixa o dislike também. Comentem aqui embaixo seu feedback e seu palpite para a partida. O que vocês acham que vai dar? Será que o Tombense vai vencer o Remo e se afastar de vez dali do Z2 e encostar no G4? Ou o Leão vai vencer e continuar sua melhor campanha da história da Série C e assumir a liderança? Então, comente aí. Obrigado por ter assistido. Até a próxima.